Bom dia a todos os presentes e aos jornalistas que aceitaram o nosso convite. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta fase tão importante na vida da Nova Direita. A Nova Direita é um movimento conservador e soberanista. Surge num tempo de profunda transformação global, tecnológica, cultural, económica, geopolítica. Tem uma vocação de usar a política como instrumento de bem comum e como objetivos reforçar a direita e contribuir decisivamente para a construção de um futuro de felicidade para todos os portugueses. O movimento foi criado em 2022, imediatamente após as eleições, por constatarmos o déficit de representação dos valores conservadores na política portuguesa. A família, a defesa da vida, a solidariedade, a tradição portuguesa, a soberania económica e estratégica são aspectos que estão na base das nossas propostas. Convidamos-vos cá hoje para clarificar o processo de registro do Partido Nova Direita junto do Tribunal Constitucional, na sequência da notícia amplamente divulgada nos órgãos de comunicação social que dava conta do indeferimento do pedido de registro do partido. A generalidade das notícias em causa tem um caráter tendencioso e enganador. Ora, o respeito que temos pelos nossos seguidores, simpatizantes e futuros eleitores obriga-nos a repor a verdade dos factos. Assim, no que respeita ao processo de registro, esclarecemos. Em 8 de março de 2023, demos entrada no processo de registro do partido no Tribunal Constitucional. Este requerimento foi por 2 vezes indeferido por despachos de março e posteriormente de agosto do mesmo ano, por, passo a citar o Tribunal, insuficiência do número de subscritores em razão de um número de assinaturas inválidas detectadas. As insuficiências foram resolvidas com a entrega de mais 1.700 assinaturas em junho e, posteriormente, em setembro, com a entrega de mais 1.500 assinaturas, tendo este déficit de assinaturas sido declarado resolvido pelo Tribunal a 3 de novembro. Repito, num despacho de 3 de novembro, o Tribunal considerou válidas 7.818 assinaturas, o que preenche o requisito do número 1 do artigo 15º da Lei dos Partidos Políticos, despacho esse que validou igualmente a declaração de princípios, a sigla e o símbolo do partido. Adicionalmente, o mesmo despacho de 3 de novembro referia no que respeita aos estatutos o seguinte, passo a citar novamente: omissões, incongruências e inconsistências que foram sendo apontadas ao longo da presente promoção, que não fornecem garantias de se encontrarem cabalmente respeitados, ao menos os princípios da organização e da gestão democráticas constitucionalmente fixados. O Ministério Público se opõe à inscrição da Nova Direita no registro existente neste Tribunal. Portanto, isto foi a 3 de novembro. 10 dias depois, a 13 de novembro, dentro do prazo exigido pelo Tribunal, respondemos com uma nova proposta de estatutos que veio sem qualquer contestação da parte da Nova Direita acomodar as objeções apresentadas pelo Tribunal. Ou seja, os novos estatutos apresentados foram alterados exatamente conforme as instruções do Tribunal. Considerando que estavam satisfeitas todas as exigências do Tribunal para o registro do partido e sendo-se seguro, por aquela altura, que o país iria a eleições, iniciámos os trabalhos de preparação da campanha eleitoral, ou seja, a redação do programa e a elaboração das listas dos candidatos. É importante referir que, com toda a restante documentação validada e com a nova versão dos estatutos corrigidos e entregues, em nenhum momento nos ocorreu que o Tribunal viria colocar algum entrave adicional ao registro do partido. E estávamos apenas a aguardar pela publicação do respectivo acórdão de aprovação. Mas, para a nossa estupefação, ao invés disso, o acórdão de 13 de dezembro, portanto, de 2023, veio indeferir o registro do partido, justificando-se num novo conjunto de exigências que, para além de imprevisíveis, não são aplicadas aos restantes partidos políticos em Portugal. Nomeadamente, de que se enuncie estatutariamente as condutas passíveis de sanção disciplinar, de que se incluam normas expressas de discriminação positiva, sem fazerem verdadeiramente referência a favor de quem,
de que se inclua expressamente a possibilidade de filiação de apátridas que residam legalmente em Portugal. Após consulta aos estatutos dos restantes partidos políticos, constatamos não haver uniformidade de critério entre as exigências feitas a estes partidos e as que agora são feitas ao Partido Nova Direita, violando desta forma os critérios de proporcionalidade, necessidade, justiça relativa e igualdade, com que devem pautar as decisões do Tribunal Constitucional. Face a esta situação, e apesar de considerarmos não serem exigíveis estas novas alterações, ainda assim, e por termos consciência que o poder de decisão está nas mãos do juiz relator a quem foi distribuído o processo, entregamos a 19 de dezembro o novo projeto de estatutos, que, uma vez mais, responde positivamente a todas as objeções que estiveram na origem do indeferimento. No dia 21 de dezembro, fomos informados pelo Tribunal que o processo já foi validado, as assinaturas entregues mais uma vez aceites e foi remetido para análise ao Ministério Público, que na prática tem apenas de analisar os artigos dos estatutos agora alterados. Causou-nos, por isso, grande perplexidade que a notícia veiculada na imprensa na passada quinta-feira, 28 de dezembro, não só não tenha referido que neste momento a Nova Direita já respondeu com a apresentação de novos estatutos, como, ao contrário do que a notícia dá a entender, neste momento o processo encontra-se nas mãos do Tribunal, que irá decidir se sim ou não a Nova Direita participará nas eleições legislativas de 10 de março. Repito, é inequívoco que está absolutamente nas mãos do Tribunal Constitucional a decisão da participação ou não da Nova Direita nas próximas eleições legislativas, no sentido em que, já por 2 vezes, o Tribunal se pronunciou com solicitações e alterações aos estatutos e a Nova Direita cumpriu. Parece-nos, por isso, inconcebível que surjam novos obstáculos à legalização do partido a tempo para concorrer às eleições. Importa igualmente esclarecer que o prazo legal para o registro do partido a tempo para concorrer às eleições é no dia 15 de janeiro, que é a data da dissolução da Assembleia da República, pelo que o Tribunal tem tempo mais do que suficiente para registar o partido, garantindo assim o nosso direito enquanto cidadãos portugueses de constituir um partido político e participar das eleições. Nunca é demasiado realçar que a igualdade perante a lei é um princípio fundamental de uma sociedade democrática. Todos os partidos políticos devem ser tratados de forma justa e imparcial, independentemente das suas ideologias ou posicionamentos políticos. É um facto que os juízes do Tribunal Constitucional são indicados por partidos políticos com assento parlamentar, tratando-se, no nosso caso, de um juiz indicado pelo Partido Socialista. No entanto, nós somos um movimento institucionalista e queremos continuar a acreditar na idoneidade das instituições e na separação de poderes. Este caso será, por isso, a confirmação ou não da aplicação rigorosa pelo poder político dos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa. Senhores jornalistas, caros presentes, espero que tenhamos sido esclarecedores e antes de terminar gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos membros, nossos apoiantes e futuros eleitores que nos têm dado a força e a motivação para continuar a lutar por aquilo em que acreditamos. Encerramos esta conferência de imprensa reafirmando o nosso compromisso com a democracia e a defesa dos direitos e interesses dos cidadãos portugueses. Continuaremos a trabalhar incansavelmente para construir uma sociedade mais justa, igualitária, participativa e inclusiva para absolutamente todos. Muito obrigada a todos pela vossa presença e atenção. Estou disponível para eventuais questões. Que pensez-vous faire si jamais le tribunal ne valide pas le parti avant les élections législatives? Bon, ça serait un problème parce que, permettons-me que j'en vais peut-être que a resposta seja dada em francês, parce que effectivement nous avons tout un nombre de citoyens qui attendent que le parti soit effectivement un parti, qui ont l'expectative de pouvoir se voir représentés par l'Assemblée de la République. Et ça serait un coup dur, non seulement pour nous, notre organisation qui travaille depuis 2 ans, mais également pour tous ces gens qui actuellement ne s'y trouvent pas dans les partis qui sont représentés et qui attendent effectivement la Nova Direita pour
revenir à la politique et pouvoir participer. Donc ça serait dramatique et ça serait la preuve effectivement que le pouvoir politique a une main sur les institutions, ce qui serait effectivement dommage. Donc, de toute façon, nous on est vraiment très croyants que ça va bien se passer, et que voilà, le travail du tribunal sera fait, que le 10 mars, nous ferons partie de tous ces groupes de partis qui sont affichés sur le bulletin de vote. Merci. Ô Sandra, bom dia. Gostava de lhe perguntar se no caso, pronto, espero que não venha a acontecer, mas no caso do Tribunal Constitucional não vos dar razão a tempo, não se proceder ao registro, a Nova Direita admite dar indicação de voto aos seus apoiantes? Sabe que isto não é tema ainda na nossa, junto de nós. Nós estamos absolutamente confiantes de que o Tribunal vai fazer o seu trabalho e que nós vamos participar nas eleições. Não seria concebível que se isto se passasse de outra forma. Daí que não temos pensado um plano B, nós estamos convictos que vamos a eleições no dia 10 de março. E não irmos seria de facto demasiado grave no que respeita à forma como a democracia é aplicada em Portugal, e certamente seria um debate que iria ensombrar as eleições, o debate eleitoral, porque não há de facto razão objetiva para que nós não façamos parte das escolhas, das opções postas à disposição dos portugueses. A minha pergunta vai mais ou menos na linha das que já foram feitas. O argumento de que, caso o Tribunal venha a decidir não reconhecer o partido, o argumento de que se trata de uma decisão parcial e discriminatória terá força, continuará a insistir nesse argumento, será suficiente para convencer o Tribunal da Quer dizer, tudo que nós, sobre o qual falamos aqui, obviamente é tentador acreditar que sim, aliás, não é tentador, nós fomos verificar estatutos dos outros partidos, fizemos o nosso trabalho, fomos o trabalho de casa, e de facto aquilo que é exigido na segunda fase, que para já o facto de haver uma segunda fase de exigências relativamente aos estatutos, já não é algo que seja compreensível. Mas aquilo que é exigido, de facto, não é exigido aos outros. Portanto, estamos a ser claramente algo de discriminação, de imparcialidade, provavelmente. Porquê? Por que motivo é que é discriminação ainda não sabemos. Eu espero não virmos a saber, porque o Tribunal, estamos confiantes que o Tribunal venha a fazer o seu trabalho. Agora, de facto, há aqui elementos que deixam, de facto, levantam suspeitas de nós podermos estar a ser tratados de forma diferente, por motivos que só saberão as pessoas a quem cabe a decisão. Portanto, nós vamos, se não houver mais questões, muito obrigada pela vossa presença. Nós vamos seguir para o Tribunal Constitucional, se algum de vocês nos quiser acompanhar. Já agora vamos lá saber, o primeiro dia útil, vamos lá saber como é que está o processo e vamos continuar a trabalhar no sentido de poder concorrer. Muitíssimo obrigada e conto com vocês para ajudarem a divulgar a nossa mensagem.